A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou Rosali Sena, sejam todos bem-vindos a este canal. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. E mais essa semana, que nós estamos iniciando, que Deus venha te dar um bom dia, que Deus venha te dar uma boa semana, que nós vamos ter uma semana de vitória. E que a presença de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos familiares. E como nessa semana, meus irmãos, nós estamos falando sobre casamento, o presbítero Gilson gravou para mim uns vídeos falando sobre família, falando sobre casamento, falando do matrimônio, Que todos nós que somos cristãos, nós sempre defendemos o que Deus fala que é o certo. Então eu vou estar passando para vocês, ao longo dessa semana, esses vídeos que o presbítero Gilson gravou para mim. Peço que vocês ouçam com atenção. Olá você, muito bom tê-los conosco em mais uma semana de estudos sobre a família. Nós teremos algumas reflexões voltadas para a família, dando sequência ao que foi começado na semana passada. E desde já eu quero agradecer a sua companhia, que Deus possa falar com você profundamente durante essas reflexões, pois o nosso objetivo aqui realmente é procurar ajudar as famílias e de repente você pode ouvir uma palavra que vai ser útil para a sua vida. Por isso nós queremos agradecer a você por estar em nosso canal. O objetivo desse canal realmente é ajudar as famílias em todos os sentidos. E nós vamos ter algumas reflexões durante essa semana e eu quero começar com a primeira reflexão que nós vamos ter falando sobre família. Tudo tem uma origem, tudo tem um começo. E nós não poderíamos falar de família, falarmos de casamento sem falarmos da origem ou do começo do casamento. Portanto, eu quero convidá-los a vocês lerem comigo uma passagem na Palavra de Deus, que aqui está dada por Deus ao iniciar a família, ao formar um casamento. Deus então deu uma lei. Lei tão importante que muitas vezes é passado por alto. Quem sabe eu posso estar falando para alguém hoje que esteja passando por esse problema, por alguma dificuldade como esta, porque está desrespeitando esta primeira lei. E eu quero convidá-los a ler comigo na Palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 2, o verso 24. É o texto que nós iremos ler para a nossa reflexão nesta meditação. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então aqui está a primeira lei dada pelo nosso Criador. Então, quando se pensa em casar, quando se pensa em formar uma família, nós naturalmente precisamos nos desligar da nossa família paterna. Mulher desligar da sua família paterna, o rapaz também desligar da sua família paterna. Mas desligar em que sentido? É abandonar os pais? É esquecê-los? Não é esse o propósito do texto e não é esse o propósito de Deus. Deus apenas está dizendo que nós precisamos nos deixar pai e mãe, deixar de depender de pai e mãe e agora tornar e formar a nossa própria família. Então esta é a primeira lei que precisa ser obedecida na relação matrimonial. Se o rapaz não casa, mas não deixa a sua família paterna, esse casamento futuramente não vai dar certo. Se a moça casa e também não deixa a sua família paterna, com certeza no futuro terá dificuldade. Por quê? Porque ainda continua apegado à sua família. Apegado em que sentido? Apegado na questão de depender de pai e depender de mãe. Então não é o propósito de Deus, e esta é uma lei que Deus criou, deixou. Como eu disse, não é para nós abandonar nossos pais, não é nesse sentido. É no sentido de nós temos que cuidar deles, mas lembrando que nós também temos uma família. Então esta é a primeira lei criada por Deus. Eu quero ler um pensamento muito interessante de uma grande escritora que fala sobre casamento e pode trazer uma lição muito boa para mim e para você. Olha o que diz o pensamento. Então, ao unir o Criador às mãos do Santo Pai em matrimônio, dizendo: um homem deixará seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão, até o fim do tempo.
aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom, era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Que pensamento lindo, né? Então, o mesmo Deus que uniu aquele santo pai em casamento, aqui falando de Adão e Eva, ele que elucidou. Interessante que, se nós analisarmos na história, Adão e Eva, eles não tinham pais terrenos. Deus era o pai de Adão, mas ele não tinha uma família terrena. Então Deus já criou essa lei que posteriormente estabelecida pelos seus filhos e chegaria até as gerações futuras. Então hoje essa lei realmente Deus deu para nós, ou seja, aqueles que veio posteriormente a Adão. Então a primeira lei que você deve observar para você ter uma família feliz, para você ter um casamento feliz, é você deixar pai e mãe. Deixar no sentido de não depender dele, mas que você deve criar sua própria família. Aí você vai desenvolver o propósito de Deus nessa família. E o pensamento aqui diz que foi Deus que anunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. Que bom, né? Que Deus pensou em nós. Deus pensou nos seres humanos e deu essa instituição tão amada, tão sagrada, que realmente é a família. Mas e você pode perguntar, por que razão então o casamento? Sabe, queridos, existe algo que nós precisamos realmente compreendermos. Por que razão então Deus deu o casamento? A Bíblia vai nos responder e eu quero convidá-los a nós lermos também alguns textos na palavra de Deus. Existem alguns propósitos com relação ao casamento. Vamos voltar no começo, no livro do Gênesis, no capítulo 2. Eu quero ler com vocês o verso 18, que diz assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que lhe ajude. Então aqui está um dos motivos, porque Deus criou o casamento. Então Deus criou para que o homem não ficasse só. Não era esse o propósito de Deus. Não era esse o objetivo de Deus. Não é esse o objetivo de Deus, que o homem viva só. Então essa foi a razão porque Deus criou o casamento. Não foi só uma razão, foi várias razões. Entre essas está a que o homem não deveria ficar só. Esse é um dos motivos. E o segundo motivo também está na palavra de Deus. Eu quero dar-los a ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, o versículo 2. Aqui está também um outro motivo pelo qual Deus criou o casamento. Capítulo 7, versículo 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher tem a seu próprio marido. Perceberam? Então Deus, já pensando na felicidade do homem, então Deus criou o casamento. Uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. E assim foi enunciada a lei do casamento, a lei do matrimônio. Homem e mulher. A mulher tem o seu próprio marido e o homem tem a sua própria mulher. E assim Deus não deixou margem para a prostituição. Então assim estão os dois motivos que Deus criou o casamento, que Deus criou a família. Primeiro, então Deus pensou que o homem não seria bom o homem viver só. Vou fazer uma adjuntora. Queridos, no lar onde um ajuda o outro, no lar onde a mulher ajuda o esposo e o esposo ajuda a esposa, esse é um lar que realmente tem a bênção de Deus, porque esse é o propósito de Deus. Deus criou um para ajudar o outro e assim viverá feliz para sempre. Mas eu quero ler mais um pensamento interessante, quem sabe você pode ser agraciado com esse pensamento. Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do universo. Venerado seja o matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das instituições que, depois da queda, Adão trouxe consigo além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Agora eu quero fazer uma pergunta a você e para você fazer uma reflexão. Quando os princípios divinos são obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. O seu casamento tem sido uma bênção? A sua família tem sido uma bênção? Se tem sido, você tem obedecido aos princípios de Deus. Se não tem, pare, reflita, veja em quais os princípios você não está obedecendo. Quais são os princípios que você está passando por alto?
E isso pode ser a causa de o seu casamento não ser uma bênção. Talvez você hoje possa estar à beira de um fracasso na sua vida conjugal. Qual é o problema? Qual o princípio que você tem quebrado? A palavra de Deus nos dá essas orientações. Então são muitos princípios. E aqui diz que quando nós obedecemos esses princípios, nosso casamento torna-se uma bênção. Em que sentido e por quê? Porque preserva a pureza e a felicidade do gênero humano. Então o objetivo do casamento é preservar a pureza, é preservar a fidelidade, a felicidade do gênero humano. Prover as necessidades sociais do homem. Isso, homem e mulher. Então esse é um objetivo também do casamento. E eleva a natureza física, integral e moral. Então, queridos, nessa primeira reflexão dessa semana, está aí a origem do casamento. Deus deu origem a esta instituição. E o objetivo de Deus é que todos os lares vivam felizes, que todos os lares vivam em paz, todos os lares obedeçam às leis dadas por o nosso Criador. Agora eu faço uma pergunta a você. Está você disposto a obedecer essas leis? Está você disposto a ser obediente a Deus para que o seu casamento seja uma bênção? Se você tiver esse desejo no seu coração, coloque em prática cada dia essas virtudes e você vai ver que o seu casamento, a sua família, realmente é uma bênção. Quem sabe você não esteja valorizando tanto, mas esse pode ser o problema que você não está valorizando. Mas Deus valoriza essa instituição. Essa instituição foi criada pelo Criador. E o desejo dele é que todos os lares, todas as famílias sejam felizes. Isto quando cumprir o propósito da sua palavra. Deus possa te abençoar, possa te iluminar. E se você estiver passando por alguma dificuldade, busque ao Senhor, pois Ele é o auxílio seguro nas horas incertas. Quero orar por você neste momento. Querido Pai, abençoe essa família que está ouvindo essa mensagem. Sabe da dificuldade que cada um passa em todos os sentidos da vida, mas que possam voltar para a Tua palavra e encontrar resposta para todas as suas necessidades. Eu apresento cada família nas Tuas mãos, inclusive a minha, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe. E se você não é inscrito, que você se inscreva para que você possa estar recebendo os conteúdos que vai fazer com que você venha aprender a fazer a vontade de Deus na tua vida. Deus venha te dar uma ótima segunda-feira, que você venha ter uma segunda-feira de vitória e que o Senhor te dê livramentos nesse dia. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.